Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. Queria desejar boas-vindas ao Charles dos Santos, professor da Universidade de Brasília. Bem-vindo, Charles. Olá, Gabriela. Olá a todos e a todas. Queria dizer que é uma grande alegria para mim participar deste projeto e, mais do que uma alegria, também uma honra poder publicar com a Minema. Ai, pois é, eu que estou muito feliz aqui com essa conversa de hoje. A gente vai falar sobre essa mais recente publicação da Minema, O Asno de Ouro. Ficou lindo esse livro. E, assim, eu queria começar já te perguntando um pouco, Charles. Primeiramente, geralmente às vezes eu começo falando da obra, mas eu queria primeiro um pouco saber de você. Você é professor da Universidade de Brasília e entender um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Muito bem. Eu sou formado em Letras Clássicas na Universidade de São Paulo. Foi lá também que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. E eu costumo me apresentar, Gabriela, como alguém que não trabalha especificamente com um autor ou com um gênero. Eu trabalho com um período histórico muito preciso e específico, que é o período das guerras civis. Eu tenho interesse nesse tema, então, às vezes eu vou para oratória, outras vezes eu vou para estudos militares, outras horas eu vou para épica ou para historiografia, porque de fato o que me interessa são os acontecimentos todos que levaram à transição do que chamamos de República Romana para o que chamamos de Principado. Esse é o foco das minhas pesquisas, e aí, desde o mestrado, eu transito entre a poesia épica, entre a historiografia e a oratória, porque esses três gêneros, ao meu ver, eles dizem muito sobre os conceitos de cidadania e, sobretudo, num contexto de guerra civil, né? Quais são os expedientes, os argumentos, o repertório que se utiliza para que se defina quem é cidadão de verdade e quem não é, né? Quem é romano e quem não é romano. Essas são basicamente os escopos que eu traduzo, que eu trabalho e que eu me interesso. Não, é muito disciplinar, assim, eu nunca acho que eu nunca parei muito para pensar sobre isso. Geralmente as pessoas vão indo por um gênero específico. No seu caso, é um movimento contrário, né? Como os gêneros se adequam ao interesse prévio. Muito. Exatamente. Isso me coloca muitas restrições também, sabe? Porque às vezes eu realizo atividades de pesquisa na área de história, então tenho um diálogo bom com colegas da área de história antiga, outras vezes com colegas de letras, que eu trabalho com oratória também, então, no fundo, eu ainda estou tentando me encaixar. Não, e é complicado, não complicado, né, mas um pouco desafiador. Eu sei que você já estudou bem Cícero, e é um autor tão disciplinar, que é isso, né, às vezes na letras ele tá um pouco ali, mas na história nem tanto, então às vezes é difícil esse encaixe, dependendo do que você vai estudar, justamente porque ele tá transitando em tantas que, enfim, fica desafiador. Mas é um desafio bom, né, a gente fica multidisciplinar. Mais do que isso, assim, fomos nós quem separamos esses autores em disciplinas, né, em áreas do conhecimento específico, e agrupou tudo isso com um conjunto chamado de literatura clássica, mas muito provavelmente eles mesmos não tinham essa noção clara, né, de que estavam fazendo ou filosofia, ou oratória, ou historiografia. O diálogo entre essas áreas, ele era muito, muito mais rico, né? Sim, e acho que, enfim, tudo está interligado. De certa forma, a gente, obviamente, quando está nos estudos clássicos, sempre tem que entender um pouquinho de cada para que o todo faça sentido. Mas eu achei super legal, assim, seu interesse e essas transições, assim. E aí, para a gente chegar um pouquinho na obra em si, eu queria te perguntar primeiro, né? Quem é Apuleio? Quem foi Apuleio? Quem é esse autor dessa obra? E como você Muito chegou até ele? maravilha. Bem, Apuleio, e a gente não tem muitas informações sobre o nome completo dele, então a gente diz apenas Apuleio de Madauros. É um autor que teria vivido entre os anos 125 aproximadamente da nossa era até o final da década de 170 ou 180. Então, assim, em termos cronológicos, né, nós o colocamos
entre os imperadores Adriano e Marco Aurélio. Seria mais ou menos esse o período de vida dele. Mas o que a gente sabe sobre Apuleio, basicamente, é resultado do que ele mesmo produziu, né, do que ele mesmo escreveu. E é uma obra que em um dos seus escritos, né, chamado Florida, que é um florilégio de vários textos oratórios, ele diz ali que ele cultivou todos os gêneros de poesia, tragédia, comédia, elegia, sátira, que ele também escreveu prosa, e aí a gente tem o testemunho, né, do Asno de Ouro, e também oratória e filosofia. Quer dizer, ele foi um multitalento, eruditíssimo, cuja trajetória, apesar de muito nebulosa, né, pode ser rastreada nessa obra Superstite, sobretudo na oratória, porque ali ele apresenta alguns dados biográficos importantes que podem ou não, eventualmente, serem utilizados na leitura do Asno de Ouro. Uhum. A gente não sabe também exatamente se ele nasceu em Madauros, Madauros é uma região no norte da África, fazia parte, né, da província romana da Numídia. A cidade mais importante dessa região era a cidade de Cartago, e que havia sido destruída, né, no final das Guerras Púnicas, mas no período dos imperadores Flávios ela foi reconstruída e essa região foi finalmente assimilada ao Império Romano, propriamente dito, né? E o que acontece? Pode ser que existe essa possibilidade de que Apuleio tenha não nascido em Madauros, mas sim na Itália, portanto, ele seria membro de uma aristocracia muito próxima da aristocracia senatorial romana, e talvez por conta de alguma missão política, diplomática ou militar do seu pai, a família teria se mudado para Madauros, onde ele passou a sua infância, e aí conclui seus primeiros estudos em Cartago, depois, como normalmente jovens da aristocracia faziam, ele vai depois para Atenas, conclui seus estudos ali, muda-se para Roma, vive um pouco, alguns anos em Roma, e depois regressa para Cartago, onde ele desenvolve a sua carreira como orador, como gramático, eventualmente também como filósofo e sacerdote, e é aí que ele vem a falecer. Acho assim que a gente tem um problema em relação à biografia do Apuleio, que é a seguinte, assim, ele deixa muita informação nos seus discursos judiciais. Só que se você considera essas informações biográficas como um elemento para a leitura do Asno de Ouro, a sua tendência é você ler o Asno de Ouro todo de cabeça para baixo, sabe? Então, assim, os leitores de Apuleio, da tradução da Minema, vão ter a oportunidade de, sobretudo na introdução, né, ter contato com aquilo que eu escrevo em relação ao gênero ao qual a obra pertence, e ao diálogo que essa obra estabelece com eventuais antecessores, sobretudo a história de Lúcio Burro por Luciano de Samosata. Só que, se a gente traz os elementos biográficos das outras obras que Apuleio deixou para fazer uma leitura do Asno de Ouro, muito do que a gente acredita sobre esse romance pode ser transfigurado. Digo isso porque, assim, esses elementos biográficos que aparecem nas outras obras do Apuleio podem realmente subverter a leitura que a gente faz desse romance normalmente, né? Então, assim, a gente tem aquela tendência natural de tentar entender como é que o gênero é construído, quais são os textos com os quais as metamorfoses de Apuleio dialogam, mas esses outros elementos que vêm de outros textos de Apuleio podem contribuir ou não para que a gente aprofunde uma leitura dessa obra de Apuleio. Então, vamos lá. Por volta dos seus 35 a 40 anos de idade, a gente aqui ainda fala da vida de Apuleio, tá bom? Ele sai de Cartago,
planejando uma viagem até o Egito, até Alexandria. O motivo exato dessa viagem é só o de especulação. Uhum. Mas quem leu a história no Asno de Ouro já deve ter ciência de que alguma coisa relacionada à mágica pode explicar essa viagem. Fato é que na região da Líbia, que estaria entre a Numídia e o Egito, ele faz uma parada na casa de um amigo, né, um amigo que ele havia conhecido de jovem ainda em Atenas, chamado Sicínio Ponciano. Que deveria ser assim apenas uma noite de descanso para que seguisse viagem, na verdade se transformou num período de quase 6 meses de estadia, em que a vida de Apuleia é profundamente alterada, porque ele quase entra formalmente na família desse rapaz, e por conta disso, tempos depois ele é processado, e esse processo é o que gera uma das suas obras mais importantes, que é a sua autodefesa judicial, que é o discurso chamado Apologia, em que, basicamente, ele tem que se defender de uma acusação de duplo assassinato. Forte. Então, vamos lá. Devagar. Bem, esse jovem, Sicínio Ponciano, o recebe em sua casa, e Sicínio tem uma mãe, chama-se Emília Pudentila, que é uma senhora já idosa, que está há aproximadamente 15 anos viúva. Então, qual é a ideia de Ponciano? Casar Apuleio com a mãe dele, com esta senhora. Aí seria uma relação de benefício mútuo. Por quê? Para Apuleio, entrar na família de Ponciano seria interessante porque era uma família rica. E Apuleio, apesar de ter uma origem, supõe-se, né, que uma origem aristocrática, porque afinal de contas ele estuda em Atenas, né, vive em Roma, então ele tem todo um trajeto pedagógico típico da aristocracia imperial. Uhum. Mas ele era um rico sem dinheiro. Ele era um homem que tinha nobreza, mas não tinha como bancar. Então, para ele era interessante esse casamento, porque apesar de ela ser muito mais velha, ele poderia formalmente ingressar numa família aristocrática com dinheiro. E para Pudentila, né, para a mãe desse rapaz, seria conveniente que Apuleio entrasse na família, porque ele tinha nome. Infelizmente, a gente não sabe qual é o sobrenome de Apuleio, mas a gente sabe que, de alguma forma, a família dele tinha muita proximidade com o círculo do poder em Roma. Então, veja, para essa aristocracia senatorial ingressar numa família de nome tradicional, antigo, reconhecido, seria uma forma de abrir as portas para, enfim, consulado, senado, né, granjear poderes maiores, mais amplos e estar, sobretudo, perto da aristocracia senatorial na capital. Esse casamento, ele se consuma, mas ele traz um grande problema dentro dessa comunidade. Então, estamos falando aqui de uma comunidade que basicamente está afastada do poder central, né? É o norte da África, mais especificamente a região é a da cidade de Oea, que seria hoje a capital da Líbia, né? Trípoli é a capital da Líbia. Então, seria hoje a cidade de Trípoli, na Líbia, e o que acontece? As aristocracias locais, elas eram muito fechadas, portanto, muito avessas, muito alheias à entrada de um estrangeiro, digo, de um imigrante, né, dentro dos seus quadros locais. Então, esse casamento acaba provocando um cisma dentro da família dessa Emília Pudentila, porque o que acontece assim que o esposo dela falece, o sogro decide casá-la
com o seu filho mais novo. Né? Ela era casada com o filho mais velho, ele faleceu, então o sogro decidiu casá-la com o mais novo, que se chama Cicínio Claro. Só que Emília Pudentilla, como Penélope na Odisseia, vai tentar, assim, evitar ao máximo o enlace matrimonial. Ela não aceita o casamento e vai tentando buscar meios de evitá-lo. Uhum. No momento em que ela conhece Apuleio e eles se casam, o sogro morre, misteriosamente. Portanto, aquela pessoa a quem ela havia, de alguma forma, né, contraído um pacto de casamento intrafamiliar, né, essa figura deixa de existir. Uhum. E, estranhamente, o motivo não está claro, né? Lógico, Apuleio não vai produzir provas contra si mesmo na apologia. Mas, estranhamente, depois do casamento, esse jovem ponciano, seu amigo, passa a ser o seu inimigo radical. Se arrepende da decisão e passa a condenar o casamento de Apuleio com Emília. Só que, misteriosamente, este rapaz também morre. Bem, está vendo o problema acontecer, né? Então, assim, com certeza, entrou no caminho dele e ficou suspeito. Exato. O caminho dele ficou aberto para que ele, casando-se com essa mulher, possa usufruir como esposo de todas as suas riquezas. E aí o que acontece? Por parte do ex-marido, né, o cunhado de Pudentilla, chama-se Cecílio Emiliano, portanto, cunhado de Pudentilla. E o filho mais novo de Pudentilla, que chama-se Pudens, mais novo porque ele chega à maioridade, né, ele chega aos 15 anos, e aí juntam-se os dois, o tio e o sobrinho, para processarem Apuleio e desfazer o casamento. O curioso disso é o motivo que os leva a levantar os dados e levar até o pretor para denunciá-lo. O motivo do processo seria que Apuleio teria utilizado magia negra para realizar esse casamento com Pudentilla. Então, o que acontece? Esses dois se reúnem, eles procuram uma terceira pessoa, chama-se Herênio Rufino, que é o cunhado do falecido Ponciano, que, portanto, não era exatamente do núcleo da família, mas como ele estava ali orbitando ao redor desses homens todos, ele poderia fazer acusação de Apuleio, né, junto ao magistrado, e aí não comprometer os acusadores num eventual crime de calúnia depois. Então, de fato, esse Herênio se dirige até a cidade vizinha de Oea, que é a cidade de Sábrata, onde estava, naquele momento, o governador da província, e aí ele faz a acusação contra Apuleio diretamente ao governador provincial. O julgamento acontece num ambiente extremamente solene, que seria, portanto, o palácio desse governador. Uhum. Apuleio se nomeia seu próprio advogado, e aí todo o testemunho do processo, pelo menos da parte que cabe ao Apuleio, é detalhado nesse discurso à apologia. O leitor interessado nesse processo, nos detalhes todos da denúncia e em fatos incrivelmente maravilhosos, no sentido assim de admiráveis, surpreendentes, que estão ao redor desse evento, podem ler a tese do professor Belchior Monteiro de Lima, ele é da Universidade Federal do Espírito Santo, para mim, o maior especialista de Apuleio no Brasil. Mas, enfim, quais são os elementos dessa acusação contra Apuleio? Né? Que provas eles querem levar para que o casamento seja dissolvido e Apuleio seja culpabilizado pelo uso de magia negra? Eles utilizam 4 elementos de acusação. E aí eu queria mencionar esses 4 elementos, porque se a gente vai fazer uma leitura depois do Asno de Ouro, esses elementos vão aparecer lá de alguma forma. Infelizmente ou felizmente. Então, o primeiro elemento
é que Apuleio tinha escrito poesia erótica para alguns rapazes dessa cidade de Oea. E aí a gente tem, acho que quem recupera essa informação é o Pedro, na entrevista do Pedro sobre os tristes de Ovídio, né? O problema é que a palavra Carmen, ela tem esse significado complicado, né? Ela quer dizer canção, poema, mas ela também incorre, né? Acaba sendo também utilizada como feitiço, né? Então, vamos dizer assim, no caso de Ovídio foi um Carmen e um error, né? No caso de Apuleio foram Carmina, e eram poemas eróticos. Então, esses poemas eróticos teriam esse elemento inicial de sedução, né? Claro, o motivo pelo qual eles arrolam esse tipo de prova no processo não fica claro, porque é isso, o Apuleio não quer provar, não quer dar provas contra si mesmo. Mas, muito provavelmente, a ideia seria a seguinte, que através desses poemas ele tivesse enfeitiçado os amigos mais próximos, inclusive Ponciano, né, para que eles estivessem de acordo com o casamento. Né? Seria uma forma assim de cooptar esses aliados para conseguir, enfim, né, realizar o seu objetivo. O segundo item dessa acusação teria sido o fato de que Apuleio tinha um espelho. E o que isso significa? O espelho, para essa comunidade, seria mais ou menos como para a gente hoje seria a vassoura da bruxa, sabe assim? É aquele objeto que incontestavelmente indicava o dono, algum tipo de bruxo que dominasse a magia negra. Então, segundo era isso. Claro, há também o fato, e aí a polícia se defende no discurso, o fato de que ele era um homem bonito. Apuleio era um jovem bonito. Então ele tinha um espelho porque ele era gracioso. Modesto. Ele diz isso. Na Apologia ele diz, olha, Pitágoras também teria sido um homem extremamente bonito. Isso faz dele menos filósofo? Não. Então, Ai, eu te invejável. Então, o segundo motivo seria esse, Apuleio teria um espelho. Terceiro elemento, Apuleio tinha interesse em piscicultura, criação de peixes raros. E aí o que acontece? No cristianismo, já no cristianismo primitivo, que é essa religião que está começando a se disseminar, inclusive, né, no Império Romano, nessa época em que Apuleio está sendo julgado. Então, o peixe, ele é o sinal da fartura, da cura, não é isso? Haja vista a criação dos peixes, a multiplicação dos peixes que a gente vê no Novo Testamento. Mas, para esse mundo pagão, os peixes eram os ingredientes especiais dos venenos. Então, que Apuleio tenha tido interesse em espécies raras de peixe, automaticamente era entendido como um grande produtor de venenos de ação sutil. E aí, qual seria a acusação derivada disso? Ele teria envenenado o sogro e o seu enteado. Né? E a última razão é que Apuleio teria participado de um ritual de magia negra, no qual haviam estado presentes duas pessoas acometidas de epilepsia, que sofriam desse mal. E essas pessoas milagrosamente se curaram. Entendido, então, na antiguidade, né, nesse momento histórico, como a prova cabal de que Apuleio poderia operar milagres. Então, são esses 4 elementos que eles utilizam na sua acusação, mas tem um antecedente importante, e é o professor Belchior quem levanta isso na tese dele, que é o seguinte, uma ou 2 gerações antes de Apuleio, uma geração antes, Tácito escreve os Anais, né? E nos Anais, ele relata o caso de envenenamento que teria acontecido nessa mesma região, ou não muito distante dessa região de Oea, onde Apuleio está sendo julgado, que é o assassinato por envenenamento do general Germânico, irmão, filho adotivo do imperador Tibério. E aí o que acontece?
os elementos todos que estariam ao redor desses dois casos de envenenamento, né, aquele que poderia acontecer com o sogro e o enteado de Apuleio e o de Germânico, meio que coincidem, porque são homens poderosos, né, o que está em disputa é alguma forma de acesso direto ao poder, e o caso está sendo julgado diante do magistrado mais importante da região. No caso de Germânico, foi o próprio Tibério, no caso de Apuleio, o governador da província. Então, se constrói um imaginário ao redor de Apuleio nesse sentido, de que ele seria um encantador, seria um taumaturgo, né, um operador de milagres, mas através da magia negra. Uhum. Então, essa questão é mais importante desse processo. A gente não sabe se ele foi absolvido. O que a gente sabe é que ele consegue regressar para a sua cidade, ele consegue voltar para Cartago, e lá ele se transforma em sacerdote do deus Esculápio, e ganha uma estátua, mais para o fim da vida, nessa cidade mesmo, na sua própria Cartago. Agora, por que eu estou trazendo esses elementos todos exteriores ao asno de ouro para falar dele? Porque existe um elemento místico que dentro do Apuleio, dentro dessa obra do Apuleio, poderia levar a classificar o Asno de Ouro como uma obra iniciática. Então, ela teria um elemento mágico, um elemento sobrenatural, que recupera muitos desses elementos que eu tratei aqui e que, de alguma forma, transformariam essa obra num manual básico de conversão religiosa. Uhum. Qual seria o texto que poderia subsidiar uma leitura nesse sentido? Então, não estou falando em nada aqui que eu tenha mencionado lá na introdução do volume da Minema, o leitor está convidado a fazer esse contraste. Aqui eu estou trazendo só elementos fora da introdução que eu fiz ali do Apuleio, que é um outro discurso do autor chamado De Deo Socrático, sobre o Deus de Sócrates. E aí, nesse texto, eles são 24 livros, né, seriam 24 capítulos nesse texto filosófico, em que Apuleio defende uma espécie assim de platonismo religioso. Em que consiste esse platonismo religioso? Veja, é um platonismo já meio que contaminado pela segunda sofística, mas passaria por uma releitura de Platão no sentido de verificar qual é a categoria de seres humanos e de seres mágicos que habitam juntos nesse planeta. Vamos lá. Não faz muito sentido, mas eu vou tentar utilizar uma metáfora mais simples, que vai, para aqueles leitores que eventualmente tenham um contato com Platão, vai ficar mais fácil entender aonde eu quero chegar. Uhum. Lá no 10º livro da República, a gente, quando vai conhecer ali o que Platão pensa acerca da representação poética, ele dá o exemplo famoso da mesa, lembra? Então, você tem a ideia de mesa, você tem a mesa feita pela artesã, você tem a cópia feita pelo poeta ou pelo pintor. Esse platonismo religioso do século II da nossa era vai tratar esses três planos, né? O ideal, o real e o representativo, mas dessa vez espelhando-os como algo metafísico. Então seria assim: existem a ideia dos deuses, a essência dos deuses sublime, que nós, seres humanos, não conseguimos de forma nenhuma vislumbrar, né? Você tem uma categoria mais básica de outras divindades, de divindades secundárias, que seriam assessoras dessas grandes divindades olímpicas, e você tem os seres humanos, sabe assim, a cópia da cópia. Uhum. E aí o que acontece? A relação entre essas esferas todas, né, elas aconteceriam por meio de espíritos iluminados que seriam os responsáveis em ouvir as preces dos mortais e levá-las aos deuses.
Essas figuras são identificadas por Apuleio nessa obra como daimones. Seriam, portanto, espíritos milagreiros que teriam essa capacidade de operar na vida real, no cotidiano dos seres humanos. E o que acontece? É perfeitamente possível que qualquer pessoa atinja esse grau ascético de contato quase direto com a divindade. E o meio pelo qual o ser humano conseguiria isso seria o conhecimento filosófico. Então, a forma pela qual o ser humano conseguiria atingir esse status semidivino, digo semidivino porque, afinal de contas, são espíritos milagreiros, mas eles não são deuses. Eles não são nem homens mortais, porque eles são eternos, mas eles também não são deuses. Ora, se você vai lá no livro 11, o livro mais estranho da obra, O Asno de Ouro, você vai ler lá na metade do livro 11, finalmente a deusa Ísis ouve as preces de Lúcio para que ele volte à humanidade, né? E aí, olha o que ela diz. Ela diz assim, tá lá no parágrafo 6. Ela diz, porém, terás muito claro e guardarás para sempre na memória que o curso restante da tua vida estará consagrado a mim até o teu último suspiro. Afinal, não é injusto dever tudo àquela por cujo benefício regressarás ao convívio humano. Porém, viverás feliz, terás glória sobre a minha tutela, e quando terminares o curso de tua existência e baixares aos ínferos, também lá, no hemisfério subterrâneo, adorarás a esta que se coloca diante de ti e que verás brilhando entre as trevas do Aqueronte, reinando nas profundezas do Estige. Mesmo vivendo nos campos elíseos, cultuarás minha divindade que te é propícia. Mas, se por tua zelosa vigilância, assídua preocupação e irrepreensível decência mereceres a minha proteção, terás ciência de que somente a mim é permitido prorrogar tua vida muito além dos limites determinados pelo destino. Gabriela, o que Izzy está dizendo aqui para a personagem Lúcio é que existe uma forma de se transformar nesse daimon, seria cultuando a virtude, submetendo-se à divindade e prestando-lhe homenagens mesmo depois de morto. Aí é que está a questão. Eu vou deixar isso para o leitor decidir, sabe? Mas fato é que essa obra de Apuleio, ela tem muitos elementos que poderiam, eventualmente, o debate é grande, eu não sei dizer se ele ainda é acaloroso, mas ele existe. Se esses elementos todos fariam do Asno de Ouro talvez um dos primeiros romances do que a gente hoje em dia chama de autoficção. O autor acaba incluindo nele elementos biográficos, elementos da sua filosofia, que eventualmente tenham esse propósito ascético, religioso, que ele defende, né, como subtexto dessa obra. Não, perfeito, assim, eu acho que dá tanto papo para tantas interpretações que acho que tem que fazer uma live, uma parte 2 das pessoas, o que elas acham. Essa, inclusive, se você me permite, assim, não aparece na introdução que escrevo, porque é isso. Lá estou preocupado com as questões de gênero e com a tradição com a qual a obra se relaciona. Mas o leitor vai ter aqui a chance de contrastar essas duas visões e escolher qual é aquela que ele quer seguir. Com certeza, mas assim, até te perguntar, se você quiser falar um pouco sobre essa discussão que você faz no início, sobre o próprio gênero mesmo, né? Porque do ponto de vista, se a gente também
além dessa questão ascética ou uma autoficção, diversas questões assim que eu achei muito bacana que você traz mesmo sobre esses papéis da sátira e entrando um pouco mais no livro mesmo, se você quiser já apresentar um pouco, o narrador, você vai se divertir, começa super, né? Então tem muitos elementos que na obra a gente se diverte mesmo, e até caminhar para essa jornada, a gente chama de autoconhecimento, alguns estudiosos falam isso, que vai ter essa virada completamente do livro 11 que você acabou de ler. Então, até a gente chegar nessa parte ascética, esse início, se você quiser falar um pouco sobre. Maravilha. Bem, o Asno de Ouro, e assim ele é chamado pela primeira vez, não estejam enganados, na Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona. Digo isso porque outros manuscritos tratam-no como Metamorfoses, né? Então a gente vai ter esses dois nomes da obra, Metamorfoses em manuscritos mais disseminados, especialmente ali em Agostinho de Hipona, menção a essa obra com o nome de O Asno de Ouro. Ela teria sido escrita já em anos muito, estando Apuleio já muito idoso, já para o final da década de 170, e aí o único testemunho que a gente tem para que pudéssemos corroborar essa hipótese de datação da obra é um trechinho do sexto livro, no qual quando a personagem Psique está fugindo da fúria da deusa Vênus, ela bate à porta de Ceres, não é recebida, e depois ela bate à porta da deusa Juno, e a deusa Juno diz para ela, olha, eu gostaria muito de ajudar você, porque eu tenho pena da sua situação, mas se eu fizer isso, eu vou acabar ofendendo a minha nora, que é Vênus, e além disso, existe uma lei que proíbe que a gente abrigue na nossa casa escravos fugitivos. E essa lei, ela existiu de fato e ela teria sido promulgada pelo imperador Marco Aurélio em 177. Quem nos diz isso é o Piano, lá nos Digesta. Então, muito provavelmente, o Apuleio escreve o Asno de Ouro posteriormente a esse período de 177. A gente situa, então, o Asno de Ouro entre 177 e 180 da nossa era. E aí a gente não tem mais nenhuma informação sobre o próprio Apuleio, né? Teria sido, então, a sua última obra. Claro, existem outros exemplares, outros textos modelares do gênero romance antigo, mas em língua latina, o Asno de Ouro é o único que chega completo até os nossos dias. E o que pode explicar isso? Existe uma tradição já na antiguidade de reprodução desse livro como se ele fosse assim um best-seller. E a prova cabal disso é o seguinte: há um códice dessa obra, chama-se o Códice do Monte Cassino, perdão. O manuscrito de Monte Cassino, que seria um manuscrito do século XI, produzido numa região ali entre a Itália, entre Roma e Nápoles. E esse manuscrito, ele é levado para Florença, e em Florença ele recebe nada mais, nada menos do que 39 cópias. É uma quantidade impressionante de cópias para um texto antigo, mas é sinal de que essa obra foi não apenas aceita, mas foi muito bem aceita, muito bem recebida. E dois desses manuscritos caem nas mãos de grandes autores do Renascimento italiano. Um cai na mão de Petrarca, outro cai na mão de Boccaccio. Por isso é que Apuleio tem aí uma sobrevida essencialmente importante na Idade Média para frente. Mas, basicamente, se a gente pensa no romance grego, que é a base, né, desse gênero que Apuleio vai adaptar ao mundo latino, o que a gente tem? A gente tem a história de algum personagem ou de alguns personagens cuja trajetória é marcada pelas diversas perseguições da fortuna. Então, eles são retirados de um momento feliz e de paz na vida, lançados em um grande torvelinho, com uma sucessão infindável de episódios nos quais o poder da fortuna é sempre
confirmado, testado, reafirmado, até que, por fim, por algum expediente externo a essa força da fortuna, esses personagens retornam à sua situação inicial, tendo cumprido uma jornada, que às vezes é física, às vezes é moral, e no caso de Apuleio é as duas coisas juntas. Nesse processo, o gênero romance dialoga com a história de viagens, a jornada do herói, como quer que nós queremos chamar, mais importante da literatura antiga, que é a história de Ulisses, de Odisseu, tentando regressar para sua casa. Portanto, né, retomar o poder em Ítaca. O que acontece é que no romance a gente tem essa mesma ideia de que a jornada pressupõe uma série de provas de vida, inclusive para essas personagens, com um objetivo mais nobre. Né? No caso de Ulisses, foi retomar o seu poder em Ítaca, vingar a afronta que ele sofre em sua casa e restabelecer o seu poder, como nesses outros romances gregos seria a obtenção das riquezas, a garantia do poder e, sobretudo, né, algum tipo de aprendizado moral que faça com que esses personagens mereçam o happy end, que é o que eles todos desfrutam, né? Então, assim, existe um diálogo muito interessante do romance antigo com a poesia épica, mas, no caso específico de Apuleio, uma série de outros episódios em que a gente tem a chance de conhecer bandidos, de conhecer velhinhas pouco idôneas, senhoras pouco honestas, que vão compondo uma galeria de personagens cujas atitudes acabam por ensinar, né, o leitor a como agir pelo exemplo oposto. Então, não é à toa que muitas dessas histórias episódicas do Asno de Ouro, lá na Renascença, sobretudo, e também no Barroco espanhol, vão ilustrar as ideias morais, né, que esses textos trazem em relação ao comportamento humano. Então, a gente tem, por exemplo, né, o livro nono do Asno de Ouro é o livro dos adultérios. Né? Então, a gente tem a história do jovenzinho que se esconde num vaso, né, para poder coabitar, né, com uma mulher casada, e depois a gente tem nesse mesmo livro a história do Mirmex, que é um jovenzinho também um pouco saidinho, que trai, né, cuja amante é casada e ele se esconde dentro de um barril, de um vaso de farinha, e aí, por um espirro, ele é denunciado, e o moleiro, esposo dessa amante, aplica a ele a devida punição. Então, essas duas fábulas, elas tiveram uma recepção assim, incrível na Antiguidade e alhures, né, na Renascença e depois no Barroco, porque você vê episódios dessa mesma natureza no Decameron, você vê depois em Chaucer, você vê em vários outros textos da literatura espanhola, e aí, por exemplo, esse personagem que é o rapazinho na descoberta da sua sexualidade, né, na adolescência, na efervescência dos hormônios da adolescência, ele vira um lugar comum da literatura cristã, né, já cristã, medieval e renascentista. Assim, eu penso em vários casos. A gente tem em Boccaccio, a gente tem na Celestina, a história de um rapazinho, inclusive inspirado em Apuleio, né, ele seduz a mocinha e na hora em que eles vão por um cantinho se amar, a Celestina, que é uma senhora idosa, e Celestina é o espanhol para alcoviteira, né? Ela diz assim, não, eu quero ver. Velhinha, não posso mais fazer, mas eu quero ver esse menininha fazendo. Então é uma personagem que vai ganhar muita relevância posteriormente. E por que eu digo isso? Porque o gênero por excelência na antiguidade, que apresenta os vícios
humanos, sem piedade, inclusive, até com um tom mesmo de sarcasmo e de ironia, é a sátira. Então, veja, a gente tem uma macroestrutura no romance, sobretudo aqui falo do Asno de Ouro, mas você tem uma macroestrutura genérica que dialoga, que estabelece um diálogo contínuo com a épica, mas em suas partes, né, e cai lá, você vê que essas pequenas histórias episódicas, que não têm uma relação precisa, né, com a história inteira, elas são geralmente assim excursos, ou elas são paralelas a esse enredo principal, elas têm um diálogo muito interessante com a sátira, que é um momento em que se podem observar os diversos costumes humanos, sobretudo os maus. E eu me lembro até pensei assim um pouco em Horácio também, né? Quando ele fala aprender rindo, que é justamente isso. Você mostra, você ensina a virtude com brincadeiras, igual ele sempre fala. Exatamente. E É um isso pouco, exatamente, isso no Asno de Ouro já aparece no primeiro parágrafo. O verbo central que a gente tem que ter em mente quando vai ler Apuleio é este, assim, é laetaberes, né? Você vai se divertir. A ideia é essa, quer dizer, o romance vai enredando essas histórias todas e você espera que, por pior que seja a situação, por mais encrencado que o Lúcio, como o Asno esteja, ou as outras personagens, cada uma em sua história, todas elas terão um final feliz, porque o objetivo a ser cumprido é este, né? É a diversão. Mas aí, chama atenção para isso, é uma diversão consciente. É uma diversão que leva ao aprendizado, seja da moralidade, seja desse caminho que o ser humano é estimulado, né, a seguir para essa sese religiosa de que, muito provavelmente, esse livro 11 do Asno de Ouro deconta. Sim, e agora já entrando até um pouco na sua tradução, que eu acho que isso faz muita diferença, assim, eu já conheci a obra, e ela ficou muito fluida, assim, já até te parabenizo de antemão, porque é realmente, assim, muito fluido, a gente vai lendo e você vai entrando naquelas histórias, e mesmo quando há digressão, por exemplo, da história da Psique, e do Cupido, uma velhinha vai contar, e a gente entra e vai lendo, e meu Deus, o que vai acontecer? Então, assim, a própria linguagem, ela fica muito fluida para que, de fato, você mergulhe na história e vá vivenciando essa jornada junto com todos os personagens. Então, eu acho que isso é fantástico. E aí eu queria te perguntar um pouco mais diretamente sobre isso, assim, como que foi esse processo da tradução? Como que você pensou, vou traduzir Apuleio? E essas escolhas mesmo, né, para que, assim, justamente, não sei, por ter questões tão cotidianas, na sua tradução eu acho que isso ficou muito, muito explícito, assim, fica muito fluido. Então, a gente não se sente distante do texto, sabe? A gente quer acompanhar como se estivesse ali acontecendo junto. Uhum. Então vamos lá, assim, o Asno de Ouro ele é um ponto fora da minha trajetória acadêmica, assim, quem me conhece de outras produções sabe que ela realmente representa uma ruptura muito grande com tudo aquilo que eu venho fazendo. Por que isso acontece? Em 2018, e aí eu estou dando um depoimento pessoal, né? Eu testemunhei com grande espanto e assombro o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não sei se você se recorda disso. Foi um incêndio terribilíssimo num momento muito sensível da nossa história política, que era um momento em que a gente queria realmente repensar o motivo pelo qual a gente tem orgulho de ser brasileiro. Então, aquele incêndio me dilacerou, Gabriela. Uma Assim, tragédia pessoalmente para todo falando, mundo. foi uma tragédia gigantesca. E a tragédia em mim bateu com muito mais força porque eu soube, na ocasião, né, que o imperador Dom Pedro II tinha uma coleção de Grécia e Roma invejável e que tudo aquilo tinha se perdido. Assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito, a gente perdeu. Poxa, já deu um trabalhão trazer aqueles objetos de Pompeia e Herculano para o Brasil, no século XIX. E um desses objetos era, ou eu não sei se a obra foi completamente restaurada, parece que ela não foi de todo perdida, mas ela foi bastante danificada. Conseguiram recuperar alguma coisa na Itália, mas era um afresco de Pompeia representando dragões tirados do templo de Ísis.
imediatamente, na hora em que eu soube disso, eu pensei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para esse museu recuperar financeiramente, imagina, né? Só sonho, né? Só ilusão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o museu e falar assim, olha, tem uma obra de um autor romano chamado Apuleio, chama-se O Asno de Ouro, que trata do culto da deusa Ísis. Traduzo para vocês, vocês publicam, fiquem com esse dinheiro, por favor, comprem alguma coisa, recuperem esse arquivo para que a gente não perca, né, assim, a possibilidade de pelo menos ver virtualmente essas obras. Não tive resposta. Não, e um motivo tão louvável, meu Deus, imagino a frustração. Não, infelizmente. Então, fui traduzindo a obra na esperança de um dia ter resposta, mas comecei aquela procissão, né, para ver se de repente alguma editora poderia ter interesse em publicá-lo. Meu objetivo nunca foi financeiro, mas por amor mesmo a essas obras, então sai por aí oferecendo, até que a professora, minha grande amiga, inclusive, né, eu tenho extremamente ela tem muita conta, uma grande pessoa, como amiga mesmo, a professora Lúcia Sano, colega, inclusive, de graduação. E ela me disse, não por conta de Apuleio, mas por conta de Tácito, que eu poderia entrar em contato com o professor Alexandre Hasegawa e, eventualmente, propor uma tradução pela editora Minemo, que naquela ocasião ainda estava, assim, mesmo dando seus primeiros passos. Até então, o único volume que havia sido publicado havia sido o professor Pedro Schmidt, que eram As Tristezas. Então, eu entrei em contato e, por um golpe de sorte extremamente feliz, o Alexandre me perguntou se você não gostaria de publicar o Apuleio antes de ver o Tácito. Eu mandei o manuscrito e ele foi, graças aos deuses todos, aceito. E aí o que acontece? Como eu tinha essa preocupação de alguma forma, contribuir socialmente, né, com esse desastre que aconteceu no Rio de Janeiro, pensei comigo o seguinte, uma leitura extremamente erudita de Apuleio nós já temos em português. Porque essa tradução que eu proponho, ela vem na esteira aí de 3 grandes traduções dessa obra. A primeira da professora Glória Onelli, que é de 2022, não é isso? Ela é bem recente. A gente tem uma mais antiga. Isso, a gente tem a tradução do Delfim Leão para o português de Portugal, e a gente tem no Brasil a tradução da poeta Ruth Guimarães, que, com toda a justiça, está sendo recuperada agora pela importância gigantesca que ela teve na literatura brasileira nos anos 40 e 50. Então, assim, são traduções extremamente cuidadas, apuradas, para um público erudito. Faltava, no meu entender, uma versão um pouco mais popular que proviesse direto do latim. Então, o que eu gostaria de ofertar ao leitor seria uma versão extremamente acessível dessa obra, e aí eu já comento daqui a pouco quais são esses elementos de acessibilidade, mas que partisse do original, de uma leitura do original. Então, para que eu conseguisse estabelecer um diálogo com esse leitor, eu pressupus o seguinte, assim, existem algumas expressões da nossa língua, tipo assim, safadinho, ou então, ei, ou camarada, amigo de fé, meu irmão camarada, que de alguma forma contribuam para que a gente não apenas tenha facilidade de entender, né, mas reconheça que algum diálogo está sendo estabelecido com uma música, com um filme, com uma outra obra literária. Então pensei, olha, por que não traduzir na medida do possível o Apuleio para um português coloquial? E a coloquialidade é muito marcada na fala das personagens, nem tanto do narrador, né, mas nas falas das personagens muito marcada, sem filtro algum, assim. Então, são picantes mesmo, assim, sem filtro algum mesmo, para que esse leitor tivesse essa experiência de leitura mesmo, de atualização de um clássico. No fundo, nosso trabalho é esse, né, assim, para
para falar um pouco desse trabalho do tradutor. É uma obra extremamente antiga, então sobre ela recai o peso de uma tradição assim, de pelo menos 2.000 anos, né, de comentários, de outras traduções, de leitores importantes e leituras importantes. Então, qual é a nossa tarefa? Né? Seria tirar o pó desse peso e entregar ao leitor alguma coisa que faça sentido para ele hoje em dia. Então, basicamente foi esse o pensamento que orientou a minha tradução, Gabriela, assim, é estabelecer um diálogo com o leitor comum do século XXI, né? De maneira que ele consiga adentrar nessa obra que é extremamente profunda. Então, se você lê a obra, lê a introdução e assiste a essa entrevista, você vê que ela tem aí pelo menos 2 camadas profundas de interpretação, né? Mas, ao mesmo tempo, para que o leitor que não conheça latim e não tenha interesse ou não tenha tido a possibilidade de mergulhar em clássicos greco-latinos, tenha a chance de ler essa obra e cumprir, né? E ver cumprido o objetivo que o próprio escritor estabeleceu, é esse. Laeta Beris, divertir-se. Não, assim, perfeito. Realmente, eu só tenho a te parabenizar por todo esse empreendimento, te digo, foi muito bem sucedido. E assim, falo isso por mim, né? A gente anteriormente estava conversando sobre essas acessibilidades, e é isso, assim, é uma obra que eu já conhecia há mais tempo, já tive contato com outras traduções e com a própria tradição a qual ela se refere. Então, enfim, diversas questões do ponto de vista de dentro da academia, né? E quando eu, enfim, recebi o livro e comecei a ler sua tradução, primeiro eu comecei pela tradução, depois que eu fui para a introdução. Geralmente eu sempre faço o contrário. Mas eu fui vendo, assim, o quão fluido estava, e eu falei assim, gente, isso está magnífico, porque, assim, eu acho que diz muito sobre o gênero, sobre essa proposta, né, que muitas vezes a gente tem da Minema de ser muito acessível, assim, para as pessoas, das notas, eu sou muito fã de notas de rodapé, sempre ressalto isso, que é muito esclarecedor, assim, para quem não conhece, quem precisa entender algum termo, se familiarizar mesmo, ter esse aparato, mas depois, voltando à sua introdução, a gente tem todo um entendimento mesmo de todo esse repertório no qual a obra está inserida. Então, eu acho que isso é muito fantástico, mas é aquilo, né, que a gente está comentando, são camadas. A pessoa que não conhece, ela tem esse primeiro acesso e é muito fluido para ela, porque é uma linguagem do século XXI. Esses termos que você comentou, até pensei em anotar, acabou que eu não anotei, mas assim, são muito... A gente até, não sei se é porque, né, enfim, às vezes por contato com outras obras clássicas, a gente se surpreende. Está escrito dessa forma mesmo na tradução? Então, assim, de verdade, eu só quero te parabenizar mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo que lê vai sentir isso. Está muito fluido, está muito acessível, e essa acessibilidade, ela contempla o tamanho da obra e o repertório e essa importância, que isso é muito importante, que às vezes a gente fala, está acessível, parece que está fácil, mas não é fácil no sentido de diminuir, muito pelo contrário, é de aproximar e de trazer uma leitura para o tempo que a gente está, né? Eu acho que é isso, como você falou. A gente, como, enfim, esse papel do tradutor, cada um faz a sua escolha. Eu acho que é por isso que a tradução está aí para isso, né? Para que você, Charles, traga seu olhar da obra, a sua leitura, enfim, ser esse transportador mesmo da história. Mas, de verdade, assim, só tenho a parabenizar, porque, de certa forma, ficou magnífico. Muito obrigado, muito obrigado. Fico extremamente lisonjeado. E é isso, assim, quando a gente lida com comédia, com textos divertidos, né, a gente tem essa preocupação também, quer dizer, falar difícil para ensinar, falar difíceis para divertir, é o primeiro caminho para você não divertir e não ensinar, né? Então, a minha preocupação foi essa, assim, eu tive uma experiência muito boa de leitura, já no processo de editoração, que foi com As Rãs, que saiu pela Minema também, assim, eu falei, gente, eu acho que eu acertei, porque o tom da comédia é esse que eu estou vendo aqui, quer dizer, eu tinha lido anteriormente traduções das Rãs que para mim foram absolutamente ilegíveis, assim, coisas que me traumatizaram. E aí, quando eu peguei a tradução feita
pelo colega de grego, pela Minema, eu falei, nossa, mas essa história aqui é maravilhosa, assim, é uma delícia ler aquilo. E aí, essa é a ideia, sabe, assim, de transformar a comédia naquilo que ela é, né, naquilo que ela efetivamente se propõe, que é fazer você rir pelo imprevisto, rir pelo diferente, pelo inaudito, pelo contraditório, pelo qui pro quo. Não, Esse isso é foi muito difícil, né? Achar essa o medida, isso é muito difícil. Precisamente, é isso aí. Então, eu espero fazer jus aos colegas da Minema que já publicaram suas obras tão importantes e pedir licença para ocupar um cantinho também com o Asno de Ouro e, quiçá, com outras obras que venham por aí também. Com certeza, não, magnífico. Assim, já está aqui o cantinho reservado na biblioteca pelo menos para os próximos. Deixa eu te perguntar, você tem algo mais a acrescentar? Tem algum texto a mais que você gostaria de ler? Eu tenho aproveitando, assim, para esse vídeo viralizar, a gente vai pedir que as pessoas que estão assistindo façam um comentário aqui sobre um elemento do Asno de Ouro que me chama muita atenção. De novo, ó, saio da introdução e vou para aquele elemento meio místico, meio mágico que a obra apresenta. Em toda a obra, a gente vê, talvez por influência pitagórica, já que esses neoplatônicos, ou esses platônicos religiosos do século II da nossa era, na verdade, eles bebem de muitas fontes, né? Sim. E uma dessas fontes é o pitagorismo. Acho que o próprio Platão, na verdade, já tinha bebido lá, mas aqui nesse contexto o negócio é um pouco diferente. Então, existe, talvez por influência do pitagorismo, uma insistência muito grande no Asno de Ouro no número 7. Então, alguns desses elementos eu indiquei numa nota de rodapé. Então, a deusa Vênus, por exemplo, promete 7 beijos para aqueles que tragam psique para ela, sabe? O asno, o burro, foi comprado por um dos personagens que vai judiar dele por 17 denários. Então, tem uma insistência muito grande no número 7. Mas eu não tinha me dado conta disso, e aí eu vou pedir para aquelas pessoas que estão assistindo a esse vídeo que, se elas estiverem assistindo pelo YouTube, digitem aí e contem para a gente aqui nos comentários se eu estou maluco ou se é isso mesmo. Existe ali um audiobook em inglês do Asno de Ouro. E esse audiobook dura exatamente, Gabriela, 7 horas. 7 horas cravado, assim? 7 horas cravadas, 7 horas e 20 segundos, uma coisa assim. Ou 7 segundos? 17 segundos. 7 horas, acho que tem uma outra que vai assim, 7:17, mas é só uma parte, sabe? Então, assim, você que está assistindo a esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube agora, em 2025, procure esse vídeo e aí faça o seu comentário, assim, é por acaso? Ou será que não é por acaso? Quanto tempo será que vai ter essa entrevista? Que número será que terminará? Isso aí. Me fala, você tem mais algum outro trecho que você gostaria de ler? Acho que assim, a gente poderia retomar um trechinho que eu acho particularmente desafiador para mim como tradutor, que é lá no livro 4º, se você me permite, eu vou localizá-lo aqui, na fábula de Psique e Eros. Aliás, deixa eu só chamar a atenção para o seguinte. No momento em que eu estava fazendo a tradução do Asno de Ouro, naturalmente eu fui buscar outras edições que tratassem especificamente do mito da história de Psique e Eros. Muitas desses outros tratamentos, assim, nem eram tratamentos muito científicos, não. Existe um psicólogo ou psiquiatra, né, da série B de grandes psiquiatras, ele é um junguiano, chama-se Erich Fromm. E ele tem 3 pequenos livrinhos sobre o relacionamento amoroso. Da parte masculina, chama-se He, da parte feminina, She, e da parte do casal, We. E esse terceiro livrinho, We, ele é baseado na história de Apuleio, no mito da fábula de Cupido e Psique. Só que uma coisa me chamou a atenção, assim, essa personagem Psique,
ela tem uma relação... A construção da personagem Psique é mais ou menos equivalente à construção da personagem Lúcio. Tá aí uma tarefa para o leitor. Assim, identificar esses pontos de contato entre essas duas histórias. Lúcio na macronarrativa, Psique na micronarrativa. Uhum. Então, o primeiro critério que eu adotei foi não chamar essa fábula de a fábula de Cupido e Psique. Não, porque o Deus, ele é aqui personagem secundário. A personagem principal é Psique. Então, o mito chama-se aqui a fábula de Psique e Cupido, não Cupido e Psique, tá bom? E aí, lá no livro 4, 33, eu tive que fazer uma escolha de tradução desse poema que, no original, é escrito em dísticos elegíacos, mas que, a meu ver, tem uma mensagem por trás. Então, eu escolhi fazer a tradução dele em decassílabos, dodecassílabos alexandrinos e decassílabos heróicos, que é um campo no qual absolutamente eu não tenho nenhum conhecimento, que é o de poesia antiga. Mas porque eu estou entendendo que na hora em que Apolo se dirige ao pai de Psique em dísticos elegíacos, ele está anunciando o fim feliz da fábula. Porque, afinal de contas, o dístico elegíaco não é a matéria, não é o metro da profecia religiosa, né, como é da poesia didático-épica, não é um metro sublime, né, um metro mais humilde. Uhum. E aí ele se aplica perfeitamente bem à matéria amorosa. E aí eu fiz essa opção de tradução, você vai ter a oportunidade de ver que ela é um pouquinho mais enxuta em relação ao original. O original seria bem mais longo, daria para fazer uma tradução de versos em 16 sílabas, mas eu fiz essa opção, ficou assim. No alto de um rochedo coloque a donzela, pronta para o conúbio lutuoso. Então você tem 6, 5, né, golpes de voz. Uhum. Mas buscar, ó rei, um genro entre os mortais, e sim um monstro bárbaro malfero, que, voando altaneiro, desordena tudo. A ferro e fogo domo que descobre, faz tremer até Júpiter, a terra numes, regatos e o estige tenebroso. Foi extremamente difícil para mim isso, porque eu não sou poeta, tenho um interesse genuíno em poesia, mas é o que o autor preceitua, e eu gostaria de recomendar ao leitor, que ele se divirta com isso. Não, com certeza, ficou maravilhoso. E, assim, são esses detalhes que eu acho que enriquecem muito mais. Então, assim, de verdade, mais uma vez, queria te parabenizar e te agradecer por toda essa gentileza, por toda essa conversa, aula maravilhosa, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E tem muitos desafios aqui para as pessoas comentarem. Isso é fato. Eu queria agradecer novamente a você, Gabriela, dizer que, para mim, não apenas foi uma grande alegria, mas uma honra enorme entrar para o time de tradutores da Minema. Boas vendas, e aos leitores a possibilidade de adquirirem, assim, essa verdadeira mina de ouro que a Minema está fazendo. Muito obrigado, até a próxima.